A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Sou o evangelista Lu Martins. E eu quero começar com uma pergunta que não acaricia a consciência, ela atravessa o coração. E se o sinal mais perigoso dos últimos dias não for o caos do mundo lá fora, mas a rejeição silenciosa da verdade dentro do ambiente religioso? E se o maior perigo não estiver apenas nas guerras, nas crises, nas manchetes e nas convulsões das nações, mas em pessoas que ainda falam de Deus, ainda cantam sobre Deus, ainda consomem conteúdo de fé, e mesmo assim já não suportam ouvir a palavra como ela realmente é? Porque existe uma tragédia espiritual mais profunda do que a perseguição de fora. É quando a alma começa a selecionar apenas as mensagens que não a confrontam. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3:1, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E muita gente lê esse versículo pensando apenas em desastre social, colapso externo, instabilidade política, tensão mundial. Mas Paulo nos conduz para um lugar mais desconfortável. Ele mostra que os últimos dias também se revelam quando a verdade de Deus deixa de ser desejada e passa a ser tolerada apenas enquanto não fere os desejos do coração. E o aviso se torna ainda mais sério em 2 Timóteo 4:3 e 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Perceba, o texto não diz apenas que faltará ensino. O texto diz que haverá resistência à sã doutrina. Não é mera ignorância. É uma fome por novidades que substitui o amor pela verdade. Compreender isso faz toda a diferença no nosso caminhar. Para que você não seja apenas um ouvinte, mas participe ativamente do cumprimento do ID através deste ministério, seja mais que um inscrito, torne-se membro do nosso ministério. Como amigo, guardião ou mantenedor do Palavra Pura, você recebe esboços em PDF, decide nossos temas e pede vídeos personalizados de uso livre. Clique em Seja Membro, semeie no Evangelho e vive Efésios 4:12, buscando o aperfeiçoamento para a obra do ministério. Agora escute com atenção. Este vídeo não vai tratar a profecia como espetáculo. Nós não vamos correr atrás de sensacionalismo religioso, nem tentar encaixar cada notícia em uma leitura apressada da Bíblia. Hoje nós vamos abrir 2 Timóteo 3 e 4 como um diagnóstico espiritual. Vamos enxergar, na própria Escritura, como nasce o colapso da sã doutrina, por que tanta gente tem fome de novidade e tão pouca fome de verdade, e como permanecer firme quando a pressão para suavizar a palavra se torna cada vez maior. Porque talvez o problema mais urgente da nossa geração não seja a falta de acesso à mensagem. Talvez seja o excesso de vozes disputando o ouvido de um coração que já decidiu o que aceita escutar. Há muito conteúdo. Há muita opinião. Há muita frase forte. Há muita embalagem espiritual. Mas Paulo está nos alertando sobre algo mais grave, uma religião que mantém a forma, mas perde o poder, mantém o discurso, mas rejeita a correção, mantém a aparência de santidade, mas já não se curva diante da verdade de Cristo. E eu quero te levar para dentro desse texto de modo vivo. Não apenas explicar uma passagem, mas te colocar dentro da cena. Imagine a prisão. O ar é pesado. A pedra é fria. A luz entra fraca. O ambiente carrega cheiro de umidade, ferro e abandono. Paulo não está escrevendo de um lugar confortável. Ele escreve às portas do martírio. Cada linha tem o peso de quem combateu o bom combate, sofreu perseguição, enfrentou oposição, conheceu o abandono e, mesmo assim, continua absolutamente rendido à verdade. Você vai entrar comigo nesse cenário. Vai ouvir, por assim dizer, o eco de uma última advertência apostólica. Vai sentir a urgência de um homem que não quer entreter Timóteo, mas fortalecê-lo. Paulo não está tentando produzir impacto emocional passageiro. Ele está entregando uma ordem para tempos perigosos. Ele está mostrando que a crise mais devastadora não começa quando o império se abala. Ela começa quando o coração já não quer mais ser governado pela verdade. E aqui está a promessa deste estudo. Você vai ver que 2 Timóteo 3 e 4 não é apenas uma advertência para um futuro distante. É uma radiografia espiritual da alma humana quando ela prefere ser agradada a ser transformada.
Você vai enxergar como a coceira nos ouvidos se forma. Vai perceber por que algumas pessoas se cercam de vozes que confirmam seus desejos. E vai ouvir a resposta de Deus para esse tempo. Não mais novidade, mais palavra, não mais adaptação da verdade ao gosto humano, mais fidelidade até o fim. Talvez você tenha chegado aqui sentindo que há algo errado no ambiente espiritual ao seu redor, mas sem conseguir nomear. Talvez você já tenha percebido que nem toda mensagem que emociona edifica, que nem toda voz popular cura, que nem todo discurso religioso conduz ao arrependimento. Então permaneça comigo. Porque hoje nós vamos sair da superfície. Nós vamos abrir o texto, ouvir Paulo, discernir o nosso tempo e descobrir como permanecer firmes sem ceder à sedução de uma fé moldada pelos próprios desejos. Mas quando Paulo fala em últimos dias, ele está falando do nosso jornal ou do nosso coração? Mas quando Paulo fala em últimos dias, ele está falando do nosso jornal ou do nosso coração? É aqui que a palavra corta a névoa da leitura superficial. Em 2 Timóteo 3:1, Paulo escreve: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E essa frase precisa ser ouvida com reverência, porque ela não foi escrita para alimentar curiosidade apocalíptica vazia. Ela foi escrita para despertar discernimento espiritual. Quando muitos escutam últimos dias, imediatamente pensam em guerras, crises globais, colapsos econômicos, terremotos, sinais no céu, governos e conspirações. E claro, a Escritura fala de abalos externos em outros textos. Mas aqui o foco imediato de Paulo não é montar um mapa geopolítico do fim. Aqui ele não está entregando um calendário de manchetes. Ele está revelando um diagnóstico da condição espiritual de um tempo. A expressão tempos terríveis em 2 Timóteo 3:1 carrega a ideia de tempos ferozes, difíceis de suportar, pesados para quem deseja permanecer fiel. Não se trata apenas de um cenário hostil ao corpo. Trata-se de um ambiente hostil à verdade. O ar espiritual fica denso. A fidelidade custa mais. O erro se torna sedutor. E o perigo maior não nasce só de fora da comunidade da fé, mas começa a corroer por dentro, enfraquecendo a consciência, diluindo a doutrina e tornando a santidade apenas uma moldura sem vida. Perceba também o destinatário da carta. Paulo não está escrevendo a César. Não está escrevendo a um comandante militar. Não está escrevendo a um comentarista de eventos mundiais. Ele escreve a Timóteo, seu filho na fé, um pastor, um líder incumbido de guardar o evangelho, ensinar a igreja e sustentar o testemunho cristão diante do mundo. Isso muda completamente a forma de ler o texto. Porque quando o apóstolo fala de últimos dias nesse contexto, ele está falando de uma advertência pastoral antes de falar de um cenário externo. Em outras palavras, Paulo diz a Timóteo: reconheça a estação espiritual em que você está vivendo. Discirna o tipo de pressão que recai sobre a igreja. Entenda o tipo de deformação que ameaça o povo de Deus. Os últimos dias, aqui, aparecem no desgaste da sã doutrina, na erosão do caráter, na banalização do pecado e na permanência da linguagem religiosa sem submissão real ao senhorio de Cristo. Isso é muito mais perto do que muita gente imagina. Por isso esse texto não nos deixa confortáveis na posição de observadores do mundo. Ele nos arranca da plateia e nos coloca diante do espelho. A pergunta deixa de ser apenas: o que está acontecendo lá fora? E passa a ser: o que está acontecendo na comunidade da fé, no púlpito, nos ouvidos, na consciência, no coração? Porque Paulo não quer apenas que Timóteo entenda o tempo. Ele quer que Timóteo enxergue o coração do problema. E há algo ainda mais solene nisso tudo. Essa carta vem de um homem que sabe que está perto do fim da própria jornada. Em 2 Timóteo 4:6, Paulo declara: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida é chegado. Isso significa que não estamos ouvindo observações casuais. Estamos ouvindo uma última advertência apostólica. Cada linha carrega peso de despedida. Cada frase carrega urgência santa. Imagine a cena. Não é uma aula fria, confortável, sem custo. É uma carta nascida à sombra do martírio. É a voz de um apóstolo que sabe que logo deixará o campo e, justamente por isso, escolhe as palavras com precisão eterna. Paulo não escreve para entreter Timóteo. Ele escreve para fortalecê-lo. Não escreve para impressionar. Escreve para preservar. Porque ele sabe que a igreja não será ameaçada apenas por correntes e espadas, mas também por desvios, diluições e falsificações espirituais.
Então, quando ele diz em 2 Timóteo 3:1 que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, ele está dizendo algo profundamente pastoral. Timóteo, virão dias em que permanecer puro custará caro, dias em que discernir será indispensável, dias em que o erro não se apresentará sempre com rosto abertamente rebelde, mas muitas vezes com linguagem justa e aparência de devoção. Esse é o tipo de perigo que engana não pela distância, mas pela semelhança. É exatamente aqui que cai por terra a leitura sensacionalista do texto. Existe uma forma de falar sobre fim dos tempos que mantém tudo longe demais. Observa sinais, calcula cenários, debate sistemas, mas não permite que a palavra examine o interior. Paulo faz o oposto. Ele traz os últimos dias para perto. Tão perto que você não os procura primeiro nas manchetes. Você os reconhece quando a verdade já não é mais amada, quando a correção se torna ofensiva e quando a devoção permanece na forma, mas não no poder. Essa é a grande tese que sustenta o trecho inteiro. O colapso começa quando a forma da fé permanece, mas o poder da fé é negado. A casca religiosa continua visível. O vocabulário continua correto. Os símbolos continuam presentes. Mas o temor de Deus já não governa a vida. A verdade já não conduz ao arrependimento. A doutrina deixa de produzir santidade, perseverança e amor pela justiça. A aparência continua de pé, enquanto o coração se afasta. E note como isso é grave. Paulo não está descrevendo simplesmente um mundo sem religião. Isso seria mais evidente. O perigo real é mais sutil e, por isso, mais perigoso. Religião sem rendição, ensino sem transformação, confissão nos lábios sem cruz nos ombros. É uma espiritualidade capaz de manter formas, mas incapaz de sustentar a obediência. É a manutenção de uma estrutura sagrada esvaziada da vida que deveria enchê-la. Por isso a tensão do texto é moral e doutrinária ao mesmo tempo. Moral, porque o comportamento revela o estado do coração. Doutrinária, porque toda deformação prática nasce de algum rompimento com a verdade de Deus. Quando a sã doutrina deixa de ser amada, a vida começa a se inclinar. E quando a vida se inclina, a alma passa a buscar mensagens que não confrontem esse desvio. É assim que os últimos dias se manifestam no ambiente da fé. Timóteo precisava ouvir isso para não confundir movimento com vida, informação com verdade, atividade religiosa com poder espiritual. E nós também precisamos. Porque o alerta apostólico não foi dado para alimentar fascínio pela decadência, mas para produzir vigilância, discernimento e perseverança. Se os últimos dias são reconhecidos no coração, então a próxima pergunta se impõe com força: quais marcas Paulo vê primeiro? E quando Paulo finalmente abre a porta dos sintomas, ele não nos leva primeiro para um império em guerra, nem para um cenário de catástrofe externa. Ele nos leva para dentro da alma humana. Em 2 Timóteo 3:2-9, a luz da palavra entra num ambiente abafado, e o que aparece não é apenas hostilidade contra a fé do lado de fora. É corrupção por dentro, decomposição moral vestida de normalidade. Os últimos dias, aqui, tem rosto, tem hábitos, tem linguagem, tem atmosfera. Olhe como Paulo constrói essa cena em 2 Timóteo 3:2-5. Ele não escreve como quem faz uma lista acadêmica. Ele descarrega uma avalanche. Homens amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não são pecados soltos. É um ecossistema espiritual. Perceba a progressão. Tudo começa com a adoração errada. O eu sobe ao altar. O dinheiro recebe confiança de eternidade. A soberba deixa de parecer doença e passa a ser confundida com personalidade forte. A desobediência já não causa constrangimento, é celebrada como independência. A falta de domínio próprio é rebatizada de autenticidade. A crueldade aprende a falar bonito, mas continua sendo crueldade. E quando o coração perde o amor pelo bem, até o mal começa a parecer razoável. Paulo está descrevendo uma comunidade desordenada por dentro, um ambiente em que os vínculos apodrecem. Filhos não honram. Pessoas não agradecem. Famílias perdem calor, palavras viram armas. Promessas perdem valor. Desejos governam decisões. Não é apenas uma coleção de atitudes erradas. É a evidência de que o coração se afastou do governo de Deus. Quando o amor a Deus sai do centro, alguma outra coisa ocupa o trono, e tudo ao redor começa a se desalinhar.
mas o golpe mais forte ainda está por vir. Porque, à primeira vista, esse retrato não parece totalmente sem religião. Pode haver reunião, canção, linguagem espiritual, símbolo, hábito, plataforma, discurso inspirador. Pode haver até lágrimas. E então Paulo, em 2 Timóteo 3,5, expõe a ferida central, tendo aparência de santidade, mas negando o seu poder. Aqui o texto precisa desacelerar, porque esse verso é o coração do diagnóstico. A aparência de santidade significa forma sem fogo santo, vocabulário sem transformação, gesto sem submissão, religião sem rendição. E quando Paulo fala que negam o poder, ele não está pensando em espetáculo religioso, nem em algum tipo de exibição mística. Ele está falando do poder do Evangelho que arranca o homem do império do pecado, confronta o orgulho, quebranta a vontade endurecida e dobra a vida inteira diante do senhorio de Cristo. O problema, então, não é falta de religião. É religião que não quer morrer para si mesma. É possível manter a moldura e abandonar a essência. É possível conservar o nome de Cristo nos lábios e negar seu governo nas decisões. É possível frequentar ambientes de fé e ainda assim resistir ao poder que transforma. Essa é a gravidade do texto. Não se trata apenas de gente distante da igreja, trata-se também de gente perto da linguagem da fé, mas longe da obediência da fé. Religião sem cruz, religião sem arrependimento. Religião que fala de Jesus, mas não se curva a Jesus. Então Paulo mostra que esse colapso não é estático. Em 2 Timóteo 3, 6 e 7, ele se move, se infiltra, entra nas casas, alcança os vulneráveis. A imagem é inquietante porque descreve influência silenciosa, não invasão barulhenta. Falsos mestres não chegam anunciando abertamente, eu vim para te afastar da verdade. Eles chegam com fascínio, com promessa de acesso, com aparência de profundidade, com palavras que massageiam a curiosidade e contornam o arrependimento. Eles encontram pessoas sobrecarregadas de pecados e conduzidas por toda a sorte de desejos, e exploram exatamente essa mistura de culpa e apetite espiritual desordenado. E o resultado aparece numa frase que continua assustadoramente atual. 2 Timóteo 3,7, sempre aprendendo e jamais chegando ao conhecimento da verdade. Sempre aprendendo. Sempre ouvindo. Sempre consumindo. Sempre buscando mais uma chave, mais uma interpretação, mais uma voz, mais uma revelação, mais uma novidade. Mas nunca chegando. Nunca aterrissando. Nunca se rendendo à verdade que exige arrependimento, fé, obediência e permanência. É movimento sem destino. É fome que não quer pão, quer estímulo. Não quer ser governada pela verdade, quer ser entretida por ela. E aqui é preciso discernimento santo, não caricatura apressada. A internet não é o inimigo. O YouTube não é perda de tempo por definição. Pode ser ferramenta abençoada para aprender a palavra de Deus. Comentários, estudos, transmissões e comunidade online podem, sim, se tornar espaço legítimo de congregação, discipulado, consolo, correção e edificação, quando tudo está ancorado na Escritura e submetido a Cristo. O problema nunca é simplesmente o meio. O problema é o coração que transforma ensino em consumo, comunhão em vitrine e verdade em entretenimento espiritual. É assistir muito e se render pouco. É colecionar pregadores, mas fugir da correção da palavra. É admirar conteúdo bíblico sem permitir que o conteúdo nos atravesse. Paulo não condena o aprendizado. Pelo contrário, ele exalta a verdade. O que ele denuncia é uma aprendizagem doente, vaidosa, inquieta, que acumula informação sem chegar ao conhecimento verdadeiro. Porque, biblicamente, conhecer a verdade nunca é apenas armazenar dados, é ser conduzido a Cristo como o Senhor. Por isso, em 2 Timóteo 3, 8 e 9, Paulo traz Janes e Jambres. A Escritura não narra esses nomes no livro de Êxodo, mas eram associados na tradição judaica aos magos que resistiram a Moisés diante de Faraó. E o ponto de Paulo é claro, assim como houve homens que imitaram sinais e resistiram à verdade no Egito, também agora existem os que preservam uma performance espiritual enquanto se opõem ao Deus da verdade. Eles parecem impressionantes por um tempo. Parecem fortes por um tempo. Parecem profundos por um tempo. Mas o texto diz que não irão longe, porque a insensatez deles será manifestada. Então o retrato está completo. Ego no trono. Dinheiro no altar. Prazer acima de Deus. Afetos destruídos. Linguagem de fé sem poder de transformação. Vulneráveis capturados. Gente sempre aprendendo e nunca chegando. Resistência à verdade com roupa religiosa. Isso não é apenas uma previsão distante.
É uma tentação perto de nós, perto das nossas casas, perto das nossas telas, perto do nosso coração. Mas Paulo não deixa Timóteo sufocado nessa fumaça. Depois de mostrar a escuridão, ele acende um contraste. Depois de descrever os que resistem à verdade, ele aponta para o homem que permanece nela. E a próxima expressão abre a janela da esperança, você, porém. E é exatamente nesse ponto, depois de Paulo expor o retrato pesado de uma religiosidade sem poder, que a carta muda de direção com duas palavras que soam como um resgate em meio ao nevoeiro. Em 2 Timóteo 3,10, ele diz, você, porém. Isso não é um detalhe de estilo. Isso é um rompimento. Isso é um corte santo no fluxo da decadência. É como se Paulo dissesse, há uma multidão correndo para longe da verdade, há corações fascinados por aparência, há gente cercada de linguagem religiosa e vazia de rendição. Você, porém, não foi chamado para ser moldado por essa correnteza. Você foi chamado para permanecer quando outros negociam, para discernir quando outros se confundem, para continuar quando outros cedem. E perceba a beleza da resposta apostólica. Paulo não aponta primeiro para um método novo. Ele não oferece um pacote de relevância. Ele não entrega a Timóteo uma fórmula para competir com o barulho da época. Em 2 Timóteo 3,10, a resposta começa com memória encarnada. Você, porém, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. A sã doutrina, portanto, não aparece aqui como um depósito frio de ideias corretas. Ela aparece vestida de vida. Timóteo não apenas ouviu Paulo pregar, Timóteo viu Paulo viver. Viu o ensino se transformar em conduta. Viu o propósito permanecer quando o custo subia. Viu a fé não como slogan, mas como firmeza. Viu a paciência quando a ansiedade seria mais fácil. Viu o amor em contexto de ferida. Viu perseverança quando desistir parecia razoável. E isso é decisivo para nós. Porque, em tempos de colapso espiritual, a pergunta não é só, o que está sendo dito? A pergunta também é, que tipo de vida essa mensagem produz? A palavra de Deus não nos foi dada para formar apenas repetidores de frases bíblicas. Ela nos foi dada para formar homens e mulheres de Deus, com coluna, com discernimento, com coração rendido. Na Bíblia, a verdade não é estérea. Ela respira. Ela confronta. Ela sustenta. Ela aparece no andar, no sofrer, no esperar e no permanecer. E Paulo faz questão de lembrar que esse caminho nunca foi confortável. Em 2 Timóteo 3,11, ele cita as perseguições e os sofrimentos que enfrentei em Antioquia, Iconio e Listra. Esses nomes não são decoração geográfica. Eles carregam cicatrizes. Em Antioquia, a resistência se levantou. Em Iconio, a oposição se intensificou. Em Listra, a violência explodiu. Atos 14 nos mostra a cena. Paulo é apedrejado, arrastado para fora da cidade e deixado como morto. Imagine o silêncio daquele corpo ferido no chão, a poeira grudada, a multidão já convencida de que tudo acabou. Mas não acabou. O Senhor o levanta, e Paulo continua. Ele volta a anunciar. Ele prossegue no chamado. Então, quando Paulo relembra essas cidades a Timóteo, ele não está se promovendo como um herói religioso. Ele está dizendo, a fidelidade ao Evangelho passa por fogo real. E logo em seguida vem uma afirmação que despedaça qualquer versão confortável do discipulado. Em 2 Timóteo 3,12, está escrito, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Não alguns. Não uma elite espiritual. Não apenas os que estão em contextos extremos. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. Isso significa que a pressão contra a verdade não é um acidente estranho no caminho cristão. Ela faz parte do caminho. O mundo tolera muitos tipos de religiosidade, desde que Cristo não reine de fato sobre a consciência, os afetos e a conduta. Mas quando alguém decide viver piedosamente em Cristo Jesus, inevitavelmente surgem atritos. Às vezes em forma de zombaria. Às vezes em forma de rejeição. Às vezes em forma de isolamento. Às vezes em forma de perda. E é justamente aqui que Paulo nos conduz ao centro da sustentação, não a autoconfiança, mas a palavra. Por isso ele escreve em 2 Timóteo 3,14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Permaneça. Essa palavra é poderosa porque combate duas tentações de uma vez. Primeiro, a tentação de abandonar a verdade de modo aberto.
Segundo, a tentação mais sutil de mantê-la no discurso, enquanto se troca seu peso por versões mais leves, mais aceitas e mais agradáveis ao gosto do momento. Paulo não manda Timóteo inventar. Não manda adaptar a essência. Não manda suavizar para ser abraçado. Manda permanecer. E ele continua, em 2 Timóteo 3,15, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui há uma profundidade imensa. As sagradas letras não são apresentadas como peça de museu, nem como tradição vazia, nem como um repertório religioso para ornamentar discursos. Elas são capazes de tornar alguém sábio para a salvação. E note o centro de tudo, mediante a fé em Cristo Jesus. A Escritura conduz a Cristo. A Escritura revela Cristo. A Escritura prepara o coração para reconhecer Cristo. Sem Cristo, o estudo bíblico pode virar orgulho. Com Cristo, a palavra se torna vida, arrependimento, fé e transformação. Então chegamos ao cume dessa passagem. Em 2 Timóteo 3,16 e 17, Paulo declara, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui está a resposta do céu ao caos da terra. Toda a Escritura. Não apenas os textos que consolam. Não apenas os trechos mais citados. Não apenas aquilo que a geração considera palatável. Toda a Escritura. E Paulo diz que ela é inspirada por Deus. A expressão aponta para o sopro divino. A Escritura é soprada por Deus. Não é mera opinião religiosa refinada. Não é a tentativa humana mais elevada de imaginar o sagrado. Não é um conjunto de intuições espirituais preservadas pela tradição. É palavra que procede do próprio Deus para formar o povo do próprio Deus. E porque vem de Deus, ela é útil para ensinar o que é verdadeiro. Útil para repreender quando o erro se instala. Útil para corrigir quando os pés saem do caminho. Útil para instruir na justiça quando a vida inteira precisa ser treinada diante do Senhor. A Escritura não foi dada para enfeitar consciência. Foi dada para equipar. Foi dada para ajustar. Foi dada para preparar. Quando o coração vacila, ela afirma. Quando a mentira avança, ela expõe. Quando a alma se desorganiza, ela alinha. Em meio ao colapso, Deus não deixa sua igreja sem fôlego. Ele dá a sua respiração. Por isso, a resposta para os últimos dias não é correr atrás de novidades sem raiz, mas permanecer em Cristo por meio da palavra soprada por Deus. O exemplo fiel de Paulo e a suficiência da Escritura se encontram aqui, uma vida moldada por uma palavra que não muda. E se essa Escritura é suficiente para tornar o homem de Deus apto e plenamente preparado para toda boa obra, então a pergunta seguinte se impõe com toda a solenidade: que ordem prática Paulo entrega ao pregador e à igreja diante dessa verdade? E se a Escritura é, de fato, o sopro de Deus que torna o servo apto para toda boa obra, então a pergunta inevitável não é mais se ela basta. A pergunta agora é outra: o que se faz quando Deus já falou? Paulo responde não de uma sala confortável, mas de uma prisão, com a morte diante dos olhos e a eternidade pesando em cada frase. O que vem a seguir não é conselho opcional para líderes mais zelosos. É uma ordem final, santa, solene, inegociável. Em 2 Timóteo 4, 1 e 2, o texto abre diante de nós como um tribunal. Paulo escreve, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra. Perceba a atmosfera dessa comissão. Timóteo não está sendo colocado diante de uma audiência volúvel, nem diante de tendências religiosas, nem diante de expectativas humanas. Ele está sendo colocado diante de Deus e de Cristo Jesus, o juiz dos vivos e dos mortos. Isso muda tudo. Porque quando a pregação é vista à luz do juízo, ela deixa de ser performance e volta a ser responsabilidade. Paulo não diz, pregue o que funciona. Não diz, pregue o que viraliza. Não diz, pregue o que mantém todos confortáveis. A ordem é curta porque é suficiente, pregue a palavra. Em outras palavras, a palavra é o conteúdo da mensagem, a medida da mensagem, a autoridade da mensagem e também o limite da mensagem. Quando isso é abandonado, pode até restar eloquência, carisma, estética, emoção, técnica, mas o centro já foi perdido. O púlpito continua ocupado, porém a voz de Deus já não governa aquele espaço. E então, em 2 Timóteo 4:2, os imperativos começam a marchar.
Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Isso fala de prontidão contínua. Pronto quando o ambiente está receptivo. Pronto quando o ambiente está hostil. Pronto quando a verdade é celebrada. Pronto quando ela constrange, expõe, corta e tira o chão do orgulho. O servo fiel não ministra apenas em tempos de colheita visível, ele permanece de pé também no inverno espiritual, quando parece que quase ninguém quer ouvir. Depois Paulo diz: repreenda, corrija, exorte. Há uma precisão pastoral impressionante aqui. Repreender é confrontar o erro com clareza. Corrigir é endireitar o que saiu do caminho. Exortar é fortalecer, animar, chamar alguém a permanecer firme. A palavra não opera só como martelo. Ela também opera como trilho, remédio, direção e sustento. Não é aspereza sem compaixão. Não é ternura sem verdade. É o cuidado completo de Deus para um povo que facilmente se perde. E Paulo ainda aprende tudo isso com duas rédeas indispensáveis, com toda a paciência e doutrina. Paciência, para que a verdade não seja usada como arma de vaidade. Doutrina, para que a paciência não se torne covardia disfarçada de amor. E então vem a razão da urgência. Em 2 Timóteo 4:3 e 4, Paulo deixa de falar apenas do dever do pregador e revela o estado do coração de muitos ouvintes, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Não suportarão a sã doutrina. Essa frase é pesada porque denuncia algo mais profundo do que ignorância. O problema não é falta de informação. O problema é rejeição moral da verdade. A sã doutrina passa a ser insuportável porque ela contradiz vontades queridas, confronta hábitos acariciados, derruba justificativas religiosas e obriga o coração a se curvar ao senhorio de Cristo. A verdade é recusada não porque seja fraca, mas justamente porque é forte demais para um ego que quer continuar sentado no trono. Por isso a imagem da coceira nos ouvidos é tão reveladora. O ouvinte deixa de buscar cura e passa a buscar sensação. Não quer pão, quer açúcar. Não quer transformação, quer estímulo. Não quer a voz do Senhor que purifica, quer uma fala que alivia a consciência sem exigir arrependimento. E aqui está o ponto central do texto. A crise não começa somente no mestre errado. A crise começa também no ouvinte que seleciona mestres conforme os próprios desejos. Paulo não culpa apenas quem engana. Ele também expõe quem deseja ser enganado. Isso é decisivo para entender a apostasia. Muitas vezes imaginamos o desvio como algo sempre escandaloso, externo, grotesco, fácil de identificar. Mas Paulo descreve um mecanismo mais íntimo. Primeiro, o coração decide o que não quer abandonar. Depois, procura uma voz que dê aparência espiritual àquilo. Em seguida, chama essa acomodação de equilíbrio, maturidade ou nova compreensão. Não faltaram mestres. Foram ajuntados mestres. Não faltou mensagem. Houve filtragem interessada da mensagem. Não foi simples inocência. Foi preferência espiritual corrompida. E isso fala com enorme precisão ao nosso tempo. Em ambientes digitais, o algoritmo não substitui responsabilidade espiritual. Sim, o YouTube pode ser uma ferramenta abençoada para aprender a palavra. Sim, uma comunidade online pode viver discipulado real, intercessão real e edificação real quando permanece ancorada nas Escrituras. O problema nunca é o meio em si. O problema é o coração que usa o meio para correr apenas atrás do que entretém, do que empolga, do que confirma gostos pessoais, do que oferece novidade sem cruz, inspiração sem santidade, profundidade aparente sem submissão verdadeira. Hoje alguém pode ouvir muitas mensagens e continuar sem ouvir Deus. Pode consumir conteúdo bíblico o dia inteiro e ainda resistir à palavra bíblica quando ela toca precisamente a área que precisa morrer. Pode trocar de pregador como quem troca de som ambiente, não para discernir melhor, mas para nunca permanecer tempo suficiente diante de uma verdade que o confronte. E Paulo nos força a fazer uma pergunta desconfortável, não apenas quem está falando, mas o que meu coração quer ouvir? Por isso a resposta apostólica não é pânico, histeria religiosa nem desprezo pela reflexão séria. É sobriedade. Em 2 Timóteo 4:5, Paulo fecha com 4 comandos que soam como marteladas santas. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Seja sóbrio, mantenha a mente desperta em um mundo intoxicado por modismos. Suporte os sofrimentos, porque fidelidade tem custo. Faça a obra de um evangelista,
Continue anunciando Cristo, não a si mesmo. Cumpra plenamente o seu ministério, não abandone no meio o que Deus confiou às suas mãos. Aqui está a convocação para o pregador, para a igreja e para todo discípulo que quer permanecer inteiro em um tempo fragmentado. Não siga a coceira dos ouvidos, submeta-se à voz de Deus. Não busque apenas o que mexe com suas emoções, permaneça no que forma seu caráter diante de Cristo. Nem toda voz suave vem do céu. Nem toda palavra que fere vem da carne. Às vezes, a sã doutrina corta como bisturi justamente porque o grande médico está salvando o coração da infecção. Mas então surge a pergunta que prepara o próximo passo da carta: quem consegue viver isso até o fim, sem recuar, sem negociar, sem abandonar a corrida quando a pressão aumenta e até os mais próximos se afastam? Paulo não vai responder com teoria. Ele vai responder com a própria vida. Depois de ouvir a ordem solene de pregar a palavra, nós não ficamos apenas com um mandamento no ar, nós somos conduzidos ao homem que viveu essa ordem até o limite. Paulo não fala da fidelidade como teoria. Ele fala da fidelidade como alguém que já sente o peso das correntes, a proximidade da sentença e o cheiro da despedida. A sã doutrina, aqui, deixa de ser conceito e ganha rosto, cicatriz e perseverança. Em 2 Timóteo 4, 6-8, o apóstolo escreve: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Repare na linguagem. Ele não descreve sua vida apenas como tragédia, nem apenas como perseguição. Ele interpreta seu fim à luz do altar. Aos olhos de Roma, é o fim de um prisioneiro. Aos olhos da fé, é uma vida sendo oferecida a Deus. Isso é extraordinário, porque revela um coração que não se define pela violência do mundo, mas pela presença e pelo propósito do Senhor. Então vem a sequência que atravessa os séculos com a força de uma última confissão santa: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate. Não foi qualquer luta, não foi uma disputa carnal por posição, aplauso ou domínio. Foi o combate de permanecer fiel quando ceder seria mais fácil. Foi a batalha de não negociar o evangelho quando a pressão aumentou, quando os inimigos cercaram, quando até amigos ficaram pelo caminho. Terminei a corrida. Não é linguagem de brilho momentâneo, mas de perseverança longa. No reino de Deus, não basta começar com intensidade, é preciso chegar ao fim com fidelidade. Muitos começam impressionando, falam muito, prometem muito, correm na frente por um tempo. Mas Paulo está olhando para a linha final e dizendo: pela graça de Cristo, eu cheguei sem abandonar o chamado. Guardei a fé. Aqui está o centro. Ele não está dizendo apenas que preservou uma opinião religiosa ou um sistema de ideias. Ele guardou o depósito do Evangelho, manteve-se unido à verdade revelada, permaneceu em Cristo. A fé, para Paulo, não era um adorno intelectual, era o tesouro recebido do Senhor e mantido mesmo quando isso custava liberdade, segurança, companhia e, agora, a própria vida. E em 2 Timóteo 4,8, ele continua: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Que contraste poderoso! A terra pode emitir seu veredito, mas o céu já preparou a recompensa. O tribunal humano pode enxergar um condenado, o justo juiz vê um servo fiel. Roma tem espada. Cristo tem coroa. E a coroa não vem da autopromoção, nem do reconhecimento dos homens, mas das mãos do Senhor. Mas note a beleza dessa esperança. Paulo não trata essa promessa como privilégio exclusivo de um apóstolo inalcançável. O mesmo verso diz: e não apenas a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Isso abre a porta da esperança para toda a igreja. A coroa da justiça não é um troféu para uma elite espiritual, é promessa para todos os que vivem com o coração voltado para a volta de Cristo. Para os desconhecidos aos olhos do mundo. Para os que servem em lágrimas. Para os que continuam firmes sem palco, sem fama e sem aplauso. Amar a vinda de Cristo é viver dizendo, com a própria vida, ele vale mais do que este século. E justamente por isso Paulo não esconde as dores da caminhada. Em 2 Timóteo 4,10, ele escreve: Demas me abandonou, porque amou este mundo presente. Como isso é sóbrio e doloroso. Demas não surge aqui como perseguidor declarado, mas como alguém que esteve perto e recuou na hora decisiva. O texto é profundamente revelador, porque mostra que a crise da fidelidade nem sempre explode com escândalo imediato, às vezes ela amadurece no amor desordenado ao agora, ao conforto, à segurança, à sedução deste século.
Demas trocou o peso da eternidade pela pressão do presente. E isso conversa diretamente com tudo que Paulo vem dizendo desde antes. Aparência de santidade, ouvidos que procuram o que desejam ouvir, corações que não suportam a sã doutrina. Agora esse conflito ganha um nome, ganha um rosto, ganha uma história concreta. A apostasia não é abstrata. Ela toca gente real, escolhas reais, afetos reais. Mas a solidão de Paulo vai ainda mais fundo. Em 2 Timóteo 4:16 e 17, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Sinta o peso dessas palavras. Ninguém. Todos. O homem que fortaleceu igrejas, discipulou filhos na fé e sofreu pelo nome de Jesus se vê, naquele momento, sem apoio humano ao redor. Nenhuma voz a seu favor. Nenhuma presença ao lado. Nenhum ombro sustentando sua hora mais dura. Mas então surge uma das declarações mais consoladoras de toda a carta: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. Aqui está o coração deste trecho. A sã doutrina não forma apenas pessoas capazes de argumentar bem. Ela forma servos sustentados pela presença de Cristo quando os apoios humanos falham. Ela forma almas que não desabam porque descobriram que Jesus não abandona os seus. O mesmo Senhor que chamou Paulo, o mesmo Senhor que o levantou, corrigiu, enviou e guardou, agora permanece com ele no abandono. E o texto ainda mostra por quê, para que, por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada. Até na solidão, a missão continua. Até na fraqueza, Cristo fortalece. Até quando homens recuam, a palavra não retrocede. O inimigo quer transformar o abandono em silêncio. O Senhor transforma o abandono em testemunho. Então entenda isso com reverência. Permanecer fiel não nasce primeiro do medo de errar. Quem vive apenas aterrorizado com a queda acaba olhando mais para si mesmo do que para Cristo. A fidelidade madura nasce da certeza de pertencimento. Paulo persevera porque sabe a quem pertence. Ele não guarda a fé para conquistar identidade, ele guarda a fé porque já foi tomado pela graça do Senhor. E quem sabe que pertence a Cristo encontra força para suportar o que, sozinho, nunca suportaria. Esse é o clímax da vida de Paulo. Sua vitória final não é escapar da morte, mas chegar ao fim sem perder Cristo. Não é evitar o abandono humano, mas ser sustentado pela presença divina. Não é terminar a corrida aplaudido por todos, mas coroado pelo justo juiz. E quando essa cena termina, ela já começa a se voltar para nós. Se Paulo terminou assim, com os olhos na coroa e com a certeza de que o Senhor permaneceu ao seu lado, como nós responderemos hoje? E é exatamente aqui que a carta deixa de ser apenas a despedida de Paulo e se torna o espelho da nossa própria alma. Quando ele declara em 2 Timóteo 4:17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, ele não está só contando como terminou a própria corrida. Ele está revelando como um servo de Cristo permanece em pé quando tudo ao redor tenta fazê-lo ceder. E essa não é uma verdade reservada a um apóstolo preso. É uma verdade para todo aquele que, hoje, precisa decidir entre a novidade que excita e a palavra que sustenta. Então, depois de tudo que vimos, o veredito espiritual é claro. Os últimos dias se manifestam não apenas quando o mundo se torna mais hostil por fora, mas quando o coração religioso começa a perder o amor pela verdade por dentro. A crise não começa somente na perseguição externa. Ela começa na troca silenciosa. A aparência de santidade continua. A linguagem espiritual continua. O interesse por mensagens continua. Mas a fome pela sã doutrina vai sendo substituída pela fome do que agrada, do que distrai, do que massageia o ego, do que nunca confronta, do que nunca chama ao arrependimento. Foi isso que Paulo expôs com santa lucidez. Em 2 Timóteo 3, ele fala de pessoas que têm aparência de santidade, mas negam o seu poder. Em 2 Timóteo 4:3 e 4, ele diz que viria o tempo em que muitos não suportariam a sã doutrina, sentiriam coceira nos ouvidos, ajuntariam mestres segundo os seus próprios desejos e se desviariam da verdade, voltando-se para os mitos. E contra esse colapso, Paulo não entrega uma técnica nova, nem um método sedutor, nem uma estratégia de brilho religioso. Ele entrega a Escritura. Em 2 Timóteo 3:16, lemos: toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse é o centro. Esse é o chão. Esse é o pão que sustenta a alma cercada por vozes.
Por isso, meu irmão, minha irmã, não meça sua saúde espiritual pela quantidade de conteúdo que você consome. Não meça sua maturidade pelo número de vídeos assistidos, de sermões acumulados, de cortes compartilhados, de estudos salvos para depois. Tudo isso pode ser útil. Tudo isso pode ser bênção. O YouTube pode ser ferramenta bendita para aprender a palavra. Uma comunidade online pode, sim, ser congregação legítima, lugar de discipulado, consolo, intercessão e testemunho vivo. Mas a pergunta decisiva continua sendo mais profunda: a verdade de Deus está governando a sua vida? Ela está corrigindo você quando ninguém vê? Ela está quebrando a sua soberba? Ela está curando os seus afetos? Ela está confrontando os seus pecados de estimação? Ela está ordenando os seus passos, sua língua, seus relacionamentos, seu tempo, seus desejos? Porque existe uma diferença séria entre ouvir muito e se render de fato. Existe uma diferença entre admirar a verdade e se submeter a ela. Existe uma diferença entre buscar novidade e buscar transformação. Talvez você não esteja em uma prisão romana como Paulo estava. Mas você sabe o que é viver cercado por vozes. Você abre a tela e muitas mensagens disputam a sua atenção. Um promete revelação instantânea. Outro vende urgência emocional. Outro transforma a fé em espetáculo. Outro oferece conforto sem cruz, promessa sem arrependimento, entusiasmo sem santidade. E, sem perceber, a alma pode ficar inquieta, ansiosa, dependente de novidade e cada vez mais fraca para a obediência simples. A mente enche, mas o coração seca. É por isso que, hoje, o chamado do Espírito para você não é: procure mais barulho. O chamado é: permaneça. Não é: corra atrás do próximo brilho. É: volte-se para o que é sólido. Não é: escolha o que mais combina com seu gosto momentâneo. É: escolha o que mais honra a Cristo. Então escolha a palavra sobre a mera novidade. Escolha a sobriedade sobre a ansiedade religiosa. Escolha a perseverança sobre a aprovação fácil. Escolha o pão que sustenta, e não apenas o doce que empolga por alguns minutos. E se, em algum ponto desta mensagem, você percebeu que estava sempre aprendendo, mas resistindo à verdade, hoje não é dia de desespero. Hoje é dia de retorno. Porque o mesmo Cristo que sustentou Paulo continua sustentando os que são dele. O mesmo Senhor que permaneceu ao lado dele continua presente junto aos seus servos. Você não permanece porque é forte o suficiente. Você permanece porque pertence a Ele. Você não vence pela força da sua disciplina isolada. Você é guardado pela fidelidade daquele que o comprou com sangue. Então transforme isso em oração agora, aí onde você está. Senhor, livra-me da aparência sem poder. Arranca de mim a coceira nos ouvidos que só procura o que agrada a carne. Dá-me amor pela sã doutrina. Dá-me fome pela tua palavra. Corrige o que em mim resiste à verdade. Firma meus pés quando eu estiver cansado. Guarda meu coração no meio de tantas vozes. E, assim como permaneceste ao lado de Paulo, permanece ao meu lado também, para que eu viva, creia e permaneça até o fim em Cristo Jesus. Amém. Se esta palavra confirmou algo dentro de você, eu quero te convidar a dar uma resposta simples e pública. Escreva aqui nos comentários: eu fico com a palavra. Faça disso mais do que engajamento. Faça disso uma confissão. E junto com essa frase, responda também: em qual área da sua vida você precisa permanecer mais firme hoje? Leia o testemunho de outros irmãos, deixe uma oração, responda com graça. Que este espaço digital seja, pela misericórdia de Deus, um lugar real de edificação para quem decidiu permanecer na verdade. E se você quer continuar recebendo mensagens bíblicas que confrontam, consolam e fortalecem sua caminhada com Cristo, inscreva-se no canal com esse propósito claro: não perder os próximos estudos que podem te ajudar a discernir a verdade em dias de confusão. E quando este vídeo terminar, siga para o próximo vídeo que está na tela final. Não pare na emoção deste momento. Continue em ambiente de palavra, continue alimentando a fé, continue aprofundando o discernimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o sopro santo das Escrituras, de 2 Timóteo 3,16, reacenda em você reverência, firmeza e vida. Que você não seja levado pela coceira nos ouvidos de 2 Timóteo 4:3 e 4, mas guardado na sã doutrina de Cristo.
E que, nos dias em que muitos recuam, você experimente a mesma graça de 2 Timóteo 4,17, o Senhor permanecendo ao seu lado e te fortalecendo. Porque Ele te amou, você pode permanecer. Porque Ele não te abandona, você pode guardar a fé. Porque você pertence a Cristo, você pode ficar com a palavra. A paz do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua mente e sobre o seu caminho, em nome de Jesus.